E aí pessoal, tudo bacana? Hoje quero ter um bate-papo com vocês aí sobre a possível, tão temida dúvida, né? O ChatGPT vai substituir os desenvolvedores? O que eu preciso fazer como desenvolvedor? Será se eu continuo na programação? Será se eu inicio programação? Ainda vale a pena iniciar a programação? Então vou compartilhar com vocês a minha opinião sobre isso, o que eu acho. Eu acredito, pessoal, que antes de termos, todas essas IAs, de atualmente, quando tínhamos algum problema aí relacionado ao desenvolvimento de software, geralmente íamos no Google, digitávamos ali o problema e esperávamos que alguma pessoa já tivesse tido aquele problema para que a gente tenha uma ajuda a resolver o nosso problema. Também tínhamos ali o Stack Overflow, na verdade ainda temos, mas não sei você, eu quase não utilizo mais. Desde que chegou o ChatGPT, eu tenho utilizado bastante, apesar de que ele consegue nos dar respostas rápidas, ele consegue ajudar a gente em muitas coisas, consegue nos dar exemplos rápidos, como esse aqui que você está vendo. Se pedir um serviço para ele, ele entrega para você, mas nem sempre, pessoal, você obtém as respostas ali extremamente perfeitas e certas, né? Agora eu vou mostrar um exemplo para vocês, onde basicamente eu peço dele para que ele crie uma classe singleton, onde eu não precisasse depois, quando eu chamasse aquela classe, criação de uma nova instância dela. Então vocês podem ver aqui no exemplo ao lado o resultado do que eu pedi para ele. Logo quando eu vi esse resultado, pessoal, eu confesso para vocês que eu fiquei: uau, tem muita coisa bagunçada. Aí nós podemos ver ali no construtor da classe, que tem muitas coisas ali, e a gente acaba perdendo um pouquinho ali dos princípios do clean code. Eu perguntei para ele: você poderia dar uma melhorada no construtor da classe, criar um método ali, para que as coisas fiquem mais organizadas, né? E ele me respondeu com esse código. Podem ver que ele criou o método init ali que eu pedi para ele, mas ainda ali em cima, pessoal, ali no construtor, a gente consegue ver que ainda está um pouco bagunçado dentro do init. O ideal seria ele ter criado talvez ali um outro método para lidar com definições da AWS especificamente. Então ele continua fazendo coisas da AWS dentro do init e no construtor. Então a gente consegue ver que tem uma falta de organização. Eu disse para ele: por que você colocou um comentário ali inicializar a instância como nula? Se nós vermos aqui no finalzinho do código, esse AWS Shared Service.instance, ele define como nulo. Fiz essa pergunta para ele porque não faz muito sentido. E ele responde para mim dizendo que basicamente o porquê ele colocou como nulo era para que a classe ela não fosse instanciada quando fosse importada. E eu pensei: isso está errado. Porque quando você importa uma classe para dentro do seu módulo, não necessariamente ela vai ser instanciada ali. Eu também fiz essa pergunta para ele, eu falei: você tem certeza do que você está falando? A instância ela só não é criada quando a gente utiliza ali o new e o nome da classe, né? E depois coloca os parênteses para a gente chamar o construtor dela, e ele realmente fala: peço desculpa pela confusão, você está correto, né? A instância da classe ela não será criada automaticamente sem uma chamada explícita. E beleza, eu peguei ali o código, ajeitei o que teria que alterar, removi, aquele nulo do final e consegui prosseguir com o que eu estava querendo. Mas onde que eu quero chegar, o porquê que eu mostrei esse exemplo para vocês? O ChatGPT ainda está no começo, pessoal. André, e no futuro? Ele vai melhorar? Sim, pessoal, obviamente ele vai melhorar. A tecnologia ela tem esse propósito sempre de escalar, de melhorar, mas eu acredito que assim como o Stack Overflow, assim como o Google, o ChatGPT e outras AIs aí do mercado, você pode utilizá-las como ferramenta para resolver seus problemas, para você dar um up aí nos seus estudos. Então eu acredito que hoje, pessoal, é o momento ideal para você estudar programação. Não é para você ter medo, é para você ficar feliz. Talvez o que uma pessoa aprenda hoje em 5 meses foi talvez o que eu aprendi em 1 ano. Hoje você tem acesso mais rápido à informação, tudo que você pergunta para ele, ele responde. Apesar de que algumas coisas têm um pouquinho de erro, como eu mostrei para vocês. Mas não pensem que é só perguntar, copiar e colar que vai funcionar. Vai funcionar? Vai, às vezes funciona. Mas nem sempre o ChatGPT ele responde para você com as melhores boas práticas de código, com a melhor abordagem que você estava procurando. Então aproveitem a oportunidade. O meu conselho seria esse: não tenham medo de prosseguir, de continuar na programação. Tem muitas outras AIs aí também, vou pontuar aqui 2 que eu estava pesquisando e achei para vocês. Tem o Crisp AI. Pelo que eu estava analisando aqui, ele é responsável por melhorar a produtividade das reuniões, para melhorar a qualidade da sua voz nas reuniões,
Nós temos também o Slides AI, vou deixar aqui para vocês também o site dele, assim como da AI anterior. Basicamente, o que ele diz aqui na página inicial dele é: diga adeus à tediosa criação manual de sites. Deixe a AI criar slides profissionais e envolventes a partir de qualquer texto rapidamente. Então isso é muito bacana também, né? Para você que tem dificuldade em criar slides, eu tenho muito. Esse aqui pode ser algo que vai ajudar você, né? E também temos o Bard, assim como o ChatGPT, ele responde várias perguntas rapidamente também, ele é muito legal. Isso são só algumas, pessoal. O mercado tá cheio de inteligência artificial hoje que pode ajudar você, então não tenha medo. Você precisa se adaptar, correr atrás de aprender como você consegue utilizar da melhor forma para que aumente a sua produtividade, não só em programação, quanto em outros contextos, utilizando outras AIs, não só como o ChatGPT. Beleza? Vale lembrar, pessoal, que o ChatGPT que eu mostrei aqui para vocês nessa versão é a versão 3.5. E lembre-se, não tenha medo, aproveite as oportunidades, nós jamais seremos derrotados. Tamo junto, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se de alguma forma ajudou você em alguma coisa, peço a gentileza de você deixar seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se e muitíssimo obrigado. Valeu!